ok? Teve a Quinta Guerra Santa, agora o item 27 do material didático é a Sexta Guerra Santa, ou seja, eles vão organizar mais uma guerra. Tá bom? Em 1221, eles se comprometeram a uma trégua de 8 anos, né? Bom, eles não cumpriram. 6 anos depois, eles já estavam de volta e os árabes até fazendo oferta para eles. E chegou a oferecer Jerusalém para eles, para ver se eles parassem com essa guerra louca, porque não é humano, não é normal. Bom, então em 1227, 6 anos depois, ok, eles vão dar início à Sexta Cruzada contra os árabes. 1227 da era cristã. Eu coloquei aí uma citação, ok, um artigo de um historiador para nós podermos ler. Ele diz: a Sexta Cruzada foi lançada pelo imperador do Sacro Império, Frederico II de Hohenstaufen, não sei se é assim, no ano de 1227. Não obteve o êxito esperado e marcou-se por um dos fatos mais interessantes. Seu propagador foi excomungado pelo Papa por 2 vezes, ou seja, o imperador Frederico II foi excomungado pelo Papa de novo. Frederico era o herdeiro do trono de Jerusalém e desejava tomar posse de seus direitos em Chipre e Jerusalém Acre. Convocou então uma cruzada para o ano de 1227. Bom, por que ele era herdeiro? Porque ele era descendente dos homens que chegaram a conquistar Jerusalém. Então ele tinha direito, como imperador, de assentar-se no trono de Jerusalém. E aquilo, de uma certa maneira, era uma grande glória. Então ele queria retomar Jerusalém. Na cruzada anterior, chegaram a oferecer Jerusalém para eles, mas eles não quiseram. Ok? E naquela também, Frederico não mandou o reforço. O comentário prossegue. Entretanto, Frederico II era partidário do diálogo com os muçulmanos, em lugar de se envolver as questões por vias de guerras. No mesmo ano de 1227, o sultão do Egito enviou uma comitiva de paz para conversar com o imperador do Sacro Império, adepto do diálogo. Resolveu aguardá-lo, mesmo tendo já sua frota partido para o Oriente. Então veja, o imperador, ele quer negociar. Os árabes, eles não querem nem guerra. O mundo nesse período estava numa pobreza muito grande. A Europa vivia em um estado de miséria. Então até os muçulmanos estão querendo parar com a guerra. Veja que eu estou citando um historiador, não sou nem eu que estou escrevendo isso, para vocês verem a situação. Mas isso daqui a gente estuda em história da igreja, né? Porque essa instituição que está organizando essas guerras também está perseguindo a igreja. Bom, o comentário prossegue. O Papa Gregório IX não ficou satisfeito com o comportamento de Frederico II e o atraso que causara no avanço da cruzada, e então, pela primeira vez, o excomungou. Preste atenção no que está dizendo aqui. O Papa, ele não gostou de Frederico ter aceitado a negociação. O Papa queria que partisse para a guerra. Olha, os muçulmanos estão até oferecendo Jerusalém. Mas, e o imperador lá do lado dele, que vamos considerar provavelmente não é nem um religioso, não sabe nem o que é ser católico. A maioria das pessoas até hoje que se dizem católicos não sabem nem o que é ser católico, não conhecem a doutrina católica. Eu conheci católico que acreditava em reencarnação. Eu conheci outro que dizia que era católico, que tinha ido, qual a última vez que você foi na igreja, ele disse que foi quando ele se casou, há mais de 20 anos. Então, pessoas que não sabem nem o que é ser católico. Então, esse rei chegou lá, já teve uma oferta de paz, se tiver outra eu vou aceitar. E ele aceitou, o Papa não gostou. O comentário prossegue. A excomunhão
traria graves consequências para a autoridade de Frederico II e principalmente para o desenrolar da cruzada. Esta só partiu no verão do ano seguinte, em 1228, mas os reis católicos resolveram não apoiar o excomungado líder da nova cruzada. Observe, irmãos, o que aconteceu. O Papa excomungou o imperador, que era o grandalhão, o responsável pela negociação. E os outros reis falaram, olha, eu não vou no mesmo batalhão nosso, eu vou levar o meu exército por outro lado, que esse imperador está excomungado. Isso para eles acreditavam que Deus estava dando ordem para eles fazerem isso. Lembre-se que o Papa que organizou a primeira cruzada, Urbano II, ele ainda usou a expressão, Jesus está mandando, Jesus está ordenando. E as pessoas acreditavam, né, que Deus realmente falava com o Papa e o Papa então dava ordem para a guerra. E acreditavam também que Deus falava com o imperador. Esses católicos agora, em 1200, estão acreditando no imperador um pouco abaixo do Papa. Mas um imperador excomungado, para eles, era um imperador sem a bênção de Deus. Então eles começam a abandonar o imperador. Olha o poder que a excomunhão do Papa tem para essas pessoas que estão sendo enganadas, né, com esse discurso. O comentário prossegue. Frederico tinha esperança de ser bem-sucedido no empreendimento que liderava nessa cruzada, né, almejando livrar-se da excomunhão recebida. Todavia, o Papa Gregório IX resolveu convocar outra cruzada, mas desta vez o ataque cairia sobre as possessões de Frederico II na Península Itálica. Isso aqui é um historiador que está contando, irmão. Tá ok? O Papa, irmãos, ele era líder de um Estado. Ele era um político. Na verdade, sempre foi e até hoje é um grupo político-religioso. Tá ok? E veja o que esse historiador diz. O Papa convocou uma cruzada para atacar os territórios do imperador Frederico II, porque o seu território estava enfraquecido, já que ele estava na guerra. O historiador prossegue. Enquanto Frederico II avançava rumo ao Oriente, seu exército diminuía gradativamente. A ocorrência da excomunhão fez com que muitos integrantes da cruzada desistissem de acompanhá-la e tivessem hostilidade com o movimento. O pequeno exército que sobrou para combater no Oriente foi auxiliado pelos cavaleiros teutônicos, ou seja, o imperador está ficando em dificuldade porque o povo está abandonando ele, os outros reis, os outros príncipes, que traziam um exército, eram homens ricos, né? E podiam pagar para 500 guerreiros. Está aqui, ó, mais 5.000 guerreiros que eu posso pagar, esses vão comigo. Tá bom? Eles falaram, olha, não, meus guerreiros, nesse exemplo, meus 5.000 guerreiros não vão junto com o imperador, não. O imperador está excomungado. O historiador prossegue. Quando finalmente chegou ao Oriente, Frederico II agiu de acordo com sua convicção, trocando a guerra pelo diálogo. Mais uma vez o Papa reprovou a atitude do imperador e tornou a excomungá-lo. Pô, mas se o homem já está excomungado, o que adianta uma segunda excomunhão? Teoricamente, né, não tem como dizer, não adianta nada. Se o homem já está excomungado, não faz sentido outra excomunhão, mas ele fez isso, né? Ok? Excomungou novamente. O historiador prossegue. A religião islâmica atraía especialmente Frederico II. Os muçulmanos o receberam em seu território, admirados com o tamanho e conhecimento da cultura islâmica que o imperador católico possuía. Tal fato foi fundamental para que realmente houvesse diálogo entre
católicos e muçulmanos. O historiador chama de cristão, eu estou mudando para católico, né? Entre católicos e muçulmanos, e principalmente para estabelecer um acordo. Então observem que interessante, né? Esse príncipe ele gostava da cultura islâmica. Se vocês estudarem, irmãos, nesse período a Igreja Católica, ela tentava impedir que a Europa Católica estudasse. A Europa Católica vivia numa ignorância tremenda. Eles, por exemplo, não podiam ler o filósofo Aristóteles. Okay? Uma pessoa comum, também se lesse o Alcorão na Europa, até se lesse a Bíblia no idioma local, a Igreja Católica perseguiu. O povo não podia nem ler a Bíblia, não podia nem alguém que sabe ler, não podia ler a Bíblia, não podia pregar para outro. Tudo isso era proibido. Então a cultura, aqui focando a cultura era muito fraca, era muito reduzida. E já no mundo árabe, a cultura era muito avançada. Ok? Tanto que até os numerais que nós temos hoje foi desenvolvido pelos árabes, em contato que eles tiveram com os persas, né? E muitos dos conhecimentos de navegação, de astronomia, tudo foi preservado pelos árabes. A navegação que os portugueses fizeram e os espanhóis, eles fizeram essa navegação graças ao conhecimento que os árabes muçulmanos deixaram ali em Portugal e Espanha quando eles dominaram aquela região. Então esse príncipe, vendo a cultura muçulmana, ele gostou da cultura muçulmana. E, repetindo, nesse período, 1200, os muçulmanos dominam parte da Europa. A atual Portugal e Espanha, chamada Península Ibérica, foi dominada pelos muçulmanos, governada por eles. Venceram as guerras e dominavam aquela região. Ok? Então, esse imperador, ele gostava da cultura islâmica e até facilitou o diálogo. O historiador prossegue. Utilizando da diplomacia e aproveitando-se das desavenças entre os sultões do Egito e de Damasco, foi firmado um tratado, especialmente com Malik el-Kamil, do Egito, estabelecendo a soberania católica nos territórios de Acre, Jaffa, Sidom, Nazaré, Belém e Jerusalém por um período de 10 anos. Ou seja, ele conseguiu fazer um acordo de paz e ele ganhou Jerusalém sem guerra. O Papa reprovou esse acordo de paz. O comentário prossegue. O Tratado de Jaffa, como ficou conhecido, foi assinado em 1229, reconhecendo a soberania dos católicos por um vasto território que lhes concedia acesso ao mar. Enquanto isso, os muçulmanos tinham seu direito de culto respeitado na cidade sagrada. Frederico II foi finalmente coroado rei de Jerusalém, do qual era herdeiro. Mas o relacionamento com a Igreja Católica não estava nada bom. Por 2 vezes já havia sido excomungado e não tinha apoio do mundo católico. Com medo de perder o trono na Germânia e em Nápoles, por conta da cruzada convocada pelo Papa Gregório IX para atacar seus domínios, Frederico preferiu retornar à Europa para tentar mantê-los. Ou seja, o Papa está atacando os territórios dele, ele tem que voltar para defender o território dele do Papa, que também excomungou ele. Ao regressar, procurou retomar as ligações com Roma em 1230, ok? No ano seguinte. Enquanto isso, no Oriente, os católicos mantinham a soberania do território, mesmo com o rei não presente. Todavia, em 1244,
foram atacados em Gaza e terminaram por perder os santos lugares. Ou seja, por que dessas guerras, né? Tudo isso, irmãos, entra para a história como guerra que os cristãos organizaram. Como guerra que os cristãos organizaram. E, na verdade, não é. Nós podemos provar isso pelo paralelo que nós mostramos. Essa mesma instituição que está fazendo guerra, enquanto os muçulmanos pedem, né, para fazer acordo de paz, o Papa quer guerra. Tá bom? Esse mesmo Papa que está perseguindo os muçulmanos, fazendo guerra aos muçulmanos, ele faz guerra a outros grupos cristãos também, que ele chamava de herege, e a Inquisição está acontecendo, né? Ok?